Boa noite, estamos na Conexão Fonte, mais um evento para a gente fazer online durante a nossa pandemia, e o tema de hoje é indiferença ou compaixão na pandemia. Uma pergunta que fica logo de início, né? São meramente sentimentos, emoções, ou é muito mais do que isso? O que a Bíblia nos ensina a respeito disso? E eu vou usar como texto base para nós aqui, e peço que vocês abram suas Bíblias no texto de Lucas 10, do 25 ao 37, que é a parábola do bom samaritano. Eu vou falar bem pouco da pandemia, tá, gente? Porque esse texto tem quase 2000 anos, e não importa quando, ele vai estar sempre atual para nós, mas é um bom texto para a gente refletir nesse momento. Vamos começar com o contexto em que Jesus ensina a parábola. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele não estava perguntando isso em sinceridade, mas ele estava querendo pegar Jesus, era uma pegadinha. E quando ele chama de mestre, tem uma bajulação aqui. E a pergunta dele é: que farei? E eu gravei, destaquei as vezes que vai aparecer o verbo fazer, porque ele tem uma importância muito grande nesse estudo, tá? Jesus respondeu: que está escrito na lei? Como lês? Então, Jesus responde uma pergunta com outra pergunta, né? Essa é uma estratégia interessante, muitas vezes, para a gente fazer numa discussão. Como que você lê aquilo que você conhece das Escrituras, porque, afinal de contas, ele era reconhecido como um doutor da lei. E ele respondeu muito bem: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu destaquei aqui, gente, também está em negrito, esqueci de falar no slide anterior, os personagens que aparecem. Na verdade, as pessoas que aparecem. São pessoas reais. E a gente perceber que até aqui apareceu o doutor da lei, Jesus, aqui aparece o Senhor e o próximo. E é muito importante a gente perceber que os dois grandes mandamentos que envolvem amar a Deus e envolvem amar ao próximo. Jesus respondeu para ele: respondeste bem, faze isso e viverás. Muitas vezes, quando a gente vai buscar entendimento em algum comentário, a gente olha esse texto e pensa: será que Jesus está ensinando a salvação pelas obras? Será que fazer isso vai garantir a vida eterna? Eu não vou dar spoiler da resposta, vai estar no final. Mas é muito importante a gente perceber que o justo vive pela fé. Se você crê, você vive. Mas existe um algo a mais. Um algo que vem depois da fé. Continuando a conversa, o mestre da lei, o doutor da lei, querendo justificar-se a si mesmo, e aí parece que a atitude dele começa a entender que tem alguma coisa errada, ele pergunta para Jesus: e quem é o meu próximo? Então é neste contexto que vai aparecer a parábola do bom samaritano. Não é alguma coisa fora de contexto, não é uma história que surge do nada. A gente tem um contexto. E o que é o principal? O principal é que Jesus está respondendo à pergunta do doutor da lei a respeito de quem é o meu próximo. E isso tem tudo a ver
com indiferença ou compaixão? A resposta de Jesus vem a seguir. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Então, mais duas personagens aqui, uma pessoa, um grupo de pessoas. A gente tem o homem, que a gente não sabe quem é, provavelmente um judeu, que estava de viagem e caiu na mão de assaltantes, salteadores. Olha o que Jesus descreve a respeito dele. Presta atenção nessa vítima desse assalto, porque é muito importante a gente entender claramente o que Jesus está ensinando. Primeiro, ele foi despojado. A gente tem hoje na gíria algumas palavras que ficam com sentidos estranhos, né? Despojado, como uma pessoa que se veste bem, ou irado, uma pessoa, não sei, é totalmente contrário ao que a gente entende de ter ira, de estar bravo com alguma coisa. Quando fala de despojaram na Bíblia, a ideia, na maioria dos casos, é se despir, é tirar as roupas. Mas no caso aqui, é muito mais do que isso. Esse homem ficou, além de totalmente sem roupa, foi levado dele todos os seus bens, todas as suas posses ali naquele momento, e ele foi deixado sem honra, que também é uma possibilidade desse verbo em algumas passagens da Bíblia. Além disso, ele foi espancado. Então, Jesus, quando está narrando, narra as ações dos salteadores. Mas às vezes a gente precisa pensar como ficou esse homem, como ele viu essa situação. A palavra para espancar aqui é ficar cheio de manchas roxas. Ele foi ferido no sentido de ficar todo cheio de contusões. Além disso, esses ladrões, esses salteadores, se retiraram e o deixaram sozinho, abandonado. Não tinha ninguém lá para ajudá-lo em nada. E ainda por cima, meio morto. É uma única vez que aparece essa palavra e realmente ela quer dizer isso, semi-morto, meio morto. E o que quer dizer? Totalmente incapaz. Este homem, a gente não pode ter certeza se ele estava inconsciente. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, ele era incapaz de se salvar, ele era incapaz de fazer qualquer coisa por si mesmo naquele momento, ele precisava de uma salvação, ele precisava da ajuda de alguém. Essa vítima, ela te lembra alguém? Se você quiser escrever no chat, eu consigo ler. Vou dar uns segundinhos para você pensar. Essa vítima te lembra alguém? Eu pensei em alguns personagens, o Walter colocou ele mesmo. E muitas vezes a gente precisa se sentir assim. Desesperadamente precisando do Senhor. E eu acredito que esse homem não estava inconsciente, que ele tinha consciência do que estava acontecendo ao seu redor. No meu estudo, eu lembrei de algumas pessoas da Bíblia, eu não vou chamar de personagens, pessoas reais. Eu lembrei de Jó. O que o diabo fez com Jó, com a permissão de Deus, foi praticamente deixá-lo como essa vítima do assalto. O que os irmãos de José
fizeram com ele, não chega ainda no ponto de deixá-lo semi-morto, mas como essa vítima, totalmente despojado e, se não com manchas roxas, ferimentos físicos, mas com ferimentos morais, ferimentos na alma. E, muitas vezes, os comentaristas também colocam o Senhor Jesus na cruz. Se a gente pensar em tudo que Jesus passou nas suas últimas horas antes da cruz, de ser traído, de ser condenado injustamente, de ser espancado, receber uma cruz, uma coroa de espinhos que o feria, ser esbofeteado, humilhado, xingado, ridicularizado, não apenas pelos soldados romanos, mas principalmente pelas autoridades do judaísmo, ser pendurado na cruz, sem nada merecer. Então, muitas vezes a gente pensa, eu me vejo neste lugar. Mas o Senhor Jesus não fez nada para merecer estar na cruz. Ele estava lá por nós, em nosso lugar. Como vítima, sem mácula, para levar os nossos pecados. Então, essa vítima do assalto, a gente precisa muitas vezes parar no texto e ler o texto de uma outra forma. Despido, sem dinheiro, sem forças, sem honra, sem alguém para ajudar, sem alguém para lhe dar o ombro para chorar, sem ter como pedir ajuda. É assim que ele estava. E o Senhor Jesus, continuando a parábola, fala o seguinte: casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. São os versículos 31 e 32. Esses versículos têm uma estrutura muito parecida. A NVI fala, aconteceu que... algumas versões Almeida trazem ocasionalmente, outras casualmente. Podemos dizer assim, entre aspas, por acaso, dentro da soberania de Deus. Se isso for uma história real, não é por acaso. Mas passou ali um sacerdote. E depois, de igual modo, passou ali um levita. Dois representantes da religião do povo. Duas pessoas que deveriam exercer a liderança espiritual, moral, sobre o povo. E o que eles fizeram? Olha só, gente. O texto precisa ser sempre interpretado. A primeira coisa que a gente precisa perceber, que de igual modo, tanto o sacerdote quanto o levita perceberam a situação. Eles não saíram dali sem saber que existia um homem precisando de ajuda. Um homem deitado, sem forças, espancado, seminu, semi-morto. Eles perceberam. Eles viram. Ninguém pode dizer que depois assim, desculpa, eu não vi. Eles viram. E aí, eles vão tomar uma decisão. Que decisão foi essa? Eles viram e eles podiam tomar duas possíveis atitudes. Ajudar ou não ajudar. E eles podem ter feito uma coisa, pode ser, na maioria dos casos, os comentaristas vão dizer que deve ser isso, a questão da pureza cerimonial. Os textos de Números 19, 16 e de Levítico 21, tanto versículo 1 quanto 11, falam que os sacerdotes e os levitas não poderiam tocar em cadáver.
Se eles tocassem em cadáver, eles teriam que passar 7 dias sem poder participar das cerimônias. Em alguns casos, o sumo sacerdote, no caso, ele não poderia sequer tocar por prazo qualquer. Ele não lhe era permitido, para a pureza cerimonial, fazer isso. Mas justifica usar uma regra da lei cerimonial para não cumprir um mandamento? O que eles fizeram, e aqui vem o grande problema da indiferença. Eles tinham a chance de fazer uma coisa boa, fazer uma coisa boa. E o que eles fizeram? Passaram de largo. Gente, passar de largo não é assim, eu vi e fui embora. A ideia desse verbo que só acontece aqui é ficar de longe. É passar bem longe. Não é apenas não ajudar. Mas é aquela coisa de eu vou me afastar para não correr o risco. É a ideia do trocar de calçada. Estou vendo alguém que eu tenho algum problema com essa pessoa e vou para o outro lado da rua. Essa é a ideia do passar de largo. É essa ideia que está aqui. É uma decisão que envolve até uma ação. É uma atitude de omissão, mas que vai além. É tentar, inclusive, não ouvir o pedido de ajuda. Você imagina que se esse homem estivesse, como poderia estar, consciente, que ele pudesse, no mínimo, resmungar um pedido de ajuda. Ainda assim, eles não queriam ouvir. Envolve uma decisão, envolve volição, envolve querer não ajudar. Não é indiferença no sentido de insensibilidade. A insensibilidade a gente tem outros textos. Mas envolve não fazer aquilo que deve ser feito. E vocês sabem o que a Bíblia fala disso? A indiferença é um pecado. Tiago 4,17, terminando um texto muito importante para nós nesse momento, fala: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Esse texto vem logo em seguida da soberba humana de achar que pode fazer os planos e se garantir nos planos humanos. Amanhã eu vou para tal lugar e vou fazer tal negócio. E Tiago ensina assim: se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, você vai fazer esse negócio. Cuidado com a soberba dos planos humanos. E ele fecha com isso aqui: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. A indiferença é um pecado. E o contraponto? É muito engraçado na Bíblia quando tem a palavra mas. Você tem uma situação com o sacerdote o levita, mas um samaritano que ia de viagem. Quem é o samaritano nessa história? O exato oposto das figuras do sacerdote, do levita. Em termos de reconhecimento pelo judaísmo, o samaritano era praticamente um outro povo. Alguém discriminado. Alguém que deveria ser desprezado. Ou até pior. Certo momento na vida de Jesus, ele foi ofendido sendo chamado de samaritano. Isso está lá em João. O samaritano estava no mesmo caminho que o sacerdote, o levita, e o texto fala que ele chegou até ele e, vendo-o, foi movido de compaixão. A ideia aqui da palavra
traduzida por compaixão, é um verbo, no caso, no grego, e está no passivo, é de mexer com as vísceras. É aquele arrepio que a gente sente quando a gente ouve uma história, e muitas vezes a gente está ouvindo essa história justamente de uma pessoa que está nesse papel de vítima, e arrepia a tua pele ouvir essa história. Mexe com com os teus sentimentos, você ouvir essa história. Então, o samaritano, ele, da mesma forma que o levita e o sacerdote, ele viu. A primeira coisa que eu quis destacar aqui é aquilo que é comum aos dois textos. O sacerdote veio e viu. O levita veio e viu. O samaritano chegou ali e viu. Mas aconteceu alguma coisa diferente. Ele se chegou perto. Ele se aproximou da vítima do assalto. E compaixão, a palavra compaixão significa sofrer junto. Ele se colocou no lugar do assaltado. O que está acontecendo com o assaltado poderia acontecer comigo. Nós poderíamos estar com os papéis trocados nessa história. Eu sinto a dor do outro. Vocês percebem essa diferença? Há a percepção no caso do sacerdote e do levita. Mas aqui é uma diferença. Ele se aproxima, ele sofre junto. E ele não para por aí. No versículo 34 e 35, o texto fala assim: aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, ou denários, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Se vocês quiserem colocar no chat, assim, 15 segundinhos, o que o samaritano deu para a vítima nesse texto, para a vítima do assalto? Tudo o que necessitava, Cris. Seu tempo, seus recursos financeiros, Clarissa, muito bem. Amor, ótimo, exatamente. Ele deu amor. Lembra que a história começa com o mestre da lei, lá o doutor da lei, falando: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele deu amor. Tá? Olha o que eu marquei aqui em vermelho. Aproximando-se, atou-lhe as feridas. Ele fez um curativo. Deitando azeite e vinho. Ele fez um remédio com aqueles recursos que ele tinha ali. E um comentarista que eu li falou que Hipócrates, que é o pai da medicina, fazia remédios com essa mistura de azeite e vinho. Ele abriu mão da sua montaria e colocou o ferido, assaltado, seminu, quase morto, sobre esse animal. Então, ele foi a pé, levando a vítima do assalto, lhe dando conforto, abrindo mão do seu conforto para lhe dar conforto. Ele levou para uma estalagem, lhe deu um teto. Não levou para sua própria casa, porque provavelmente ele morava bem distante dali. Mas ele colocou este homem
sob cuidados. Ele cuidou dele. E partindo no outro dia, o que significa que, no mínimo, ele passou a noite inteira com esse homem. Ele tinha outros compromissos, mas ele dá dinheiro para o hospedeiro, para o dono da estalagem, e disse: cuida dele. Ele delega o cuidado com o dinheiro, e tudo que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Ele se compromete que se os 2 denários não fossem suficientes, ele ainda cobriria qualquer dívida que essa vítima de assalto tivesse. Percebe, gente? Não é pouca coisa nesse texto, não. Curativo, remédio, conforto, teto, tempo, dinheiro, cuidado, compromisso. Ele abriu mão daquela viagem que ele estava fazendo, daquele plano que ele tinha, para amar. Ele abriu mão do seu tempo, do seu dinheiro, dos seus recursos, e ainda deu a palavra. Ele empenhou sua honra perante o hospedeiro em relação às dívidas que viessem a existir. Um pouquinho antes, Lucas, capítulo 9, né, a gente está vendo 10, Lucas 9, 23, 24, fala assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. O que o samaritano estava fazendo era se negar. Negar os seus prazeres, o seu conforto, os seus planos, os seus recursos, o uso egoísta de tudo isso. E naquele dia, naquela hora, essa vítima de assalto era para ele a cruz que ele precisaria carregar. A gente precisa muitas vezes se identificar com o samaritano. A minha conclusão, e vai ter alguns versos ainda, gente, não é o último slide, é a conclusão de Jesus. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E a pergunta aqui é estranha, porque quem é o próximo? O próximo não é a vítima do assalto? Ele pergunta qual dos 3? Jesus pergunta para o doutor da lei, como ele fez desde o começo do texto, respondendo com perguntas. E o doutor da lei fala assim: o que usou de misericórdia para com ele. É muito importante aqui a gente perceber a palavra misericórdia e a palavra compaixão. Sofrer junto e ter o coração voltado para o necessitado. É isso que significa misericórdia, nesse contexto. Não no contexto judicial. E Jesus responde, porque ele respondeu direito. Ele respondeu certo. Vai e faze da mesma maneira. E percebam aqui, mais uma vez, a importância do verbo fazer. Fechando, ainda falta um pouquinho. Concluindo, a gente pode perceber que a indiferença é a atitude deliberada de omissão. Não é uma atitude distraída. Não é insensível. É uma atitude de tomar a decisão de não fazer aquilo que deve ser feito. Em contraponto, compaixão é uma atitude prática do amor. É uma atitude abnegada. É uma atitude que você abre mão dos seus interesses em função dos interesses do outro.
E se alguém pensa que eu estou ensinando salvação por obras, Paulo fala aos Efésios que nós somos salvos pela graça de Deus, mediante fé, é presente de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, não por obras, mas para as boas obras, as quais Deus preparou para que nelas andássemos. Nós não somos salvos por causa das obras, nós somos salvos para que possamos fazer as boas obras que glorifiquem a Deus. Então, se eu sei que eu devo fazer alguma coisa correta, e eu decido não fazer, eu estou pecando. Se eu sei que eu preciso fazer a coisa correta, e eu abro mão dos meus interesses em função da pessoa necessitada, isso é amor. Amor ao próximo. Ninguém pode dizer que ama a Deus quando nega amor ao próximo. Isso está em 1 João 4, eu não lembro exatamente o versículo. Em Lucas ainda, eu falei muito de Lucas, um tanto antes, ele fala o seguinte: amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo. Porque Deus é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Eu não posso decidir não ajudar a pessoa porque eu acho que a pessoa é descrente, ou pior, é um ateu praticante no sentido de que fica fazendo discursos contra Deus. Não é assim. Eu não posso julgar quem eu vou ajudar. O samaritano não julgou. Ele não justifica a sua ação. O sacerdote talvez o fizesse, o levita talvez o fizesse, o próprio doutor da lei, que conversa com Jesus, talvez estivesse fazendo. Mas não se pode justificar não agir. Então, gente, aqui sim é a minha conclusão. Esteja atento, seja vigilante, esteja atento a oportunidades de ajudar outras pessoas. Ah, Guilherme, está complicado porque eu estou preso em casa. Eu estou trabalhando de casa. O meu celular, a bateria dele não dura o dia inteiro, porque eu tenho que ficar vendo muitas coisas do WhatsApp por trabalho. Mas, às vezes, algum irmão na igreja me pede alguma coisa, comenta comigo um problema. Ou vou além. Um aluno meu, que eu sei que não é crente, me chega e me pede alguma coisa, pergunta para mim alguma coisa que eu preciso ajudar. Eu devo parar o que eu estou fazendo, procurar ajudar essa pessoa, e aí eu posso voltar para aquilo que eu estava fazendo. Esteja pronto para ajudar. Eu coloquei essa palavra cuidado, porque essa palavra cuidado tem dois sentidos, e os dois sentidos são muito importantes para nós. Cuidado para não julgar o outro antes de ajudá-lo. Cuidado para ajudar sem julgar. Cuidado para ajudar sem parcialidade. E cuidado no sentido, ajude, cuide, faça o bem. Como disse aqui, que desgraça. Como que eu posso te ajudar? Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa? Agora podemos abrir o áudio. Se alguém quiser fazer alguma manifestação, alguma pergunta. Vocês estão aí ainda? Estamos. Eu sei como é isso, Guilherme. Dá aula e a gente está, às vezes, falando sozinho. Parece, mas não é. Então,
só uma questão, a gente às vezes quer ajudar e às vezes a gente é enganado, né? Também. Sim, sim, sim. Às vezes, sim. É. Às vezes a gente tem que ter a sabedoria de perceber se não está sendo enganado. Mas lembre-se que muitas vezes a gente está ajudando alguém porque a pessoa realmente não vê outra possibilidade. Uhum. E uma das coisas que a gente precisa pensar, às vezes não basta dizer, ó, vou orar por você. Às vezes não basta dizer, olha, eu vou te passar um livro, dá uma lida. Na maioria dos casos, a maior ajuda que a gente pode dar é ouvir. Sim. Em algumas situações, é chorar junto, né? E às vezes, sim, concordo, às vezes a pessoa está querendo se aproveitar. Mas essa história do assaltado, do samaritano, ele não tinha essa capacidade. E a gente tem que ter essa sabedoria, sim. Sim. Do verdadeiro mendigo também, né? Na história do bem-aventurado pobre de espírito, o mendigo de verdade não olha na sua cara. O mendigo de verdade, ele não se sente merecedor da sua ajuda. É muito bom, Cris. Obrigado. Mais alguém? Já que você tocou no assunto mendigo, né? A gente sempre vive no semáforo sendo abordado, né, por pessoas. E eu confesso que às vezes eu fico meio, não sei se ajudo ou não ajudo, porque às vezes eles estão lá, a gente ajuda e daqui a pouco eles estão lá de novo, né? Porque eles é um meio de vida que eles arrumaram, né? Ou pode ser até alguém disfarçado para te assaltar. É. Pode ser. Mais mulher. É complicado, né? Mas assim, Guilherme, Tem que oi. ter sabedoria. Oi. desculpa, Cris, pode continuar. Não, pode falar. Foi só uma observação, mas assim, a gente sempre realmente, como o Guilherme falou, a gente, na dúvida, vamos ajudar, né? É mandamento, né? Era isso que eu ia falar. Na verdade, o nosso papel, só a gente pode cumprir, né? Que Sim. a pessoa vai fazer com recurso ou não, não é problema nosso, mas claro que a gente tem que ter sabedoria para entender qual situação é cada, né? Mas também eu acho que, como o Guilherme falou, a história do bom samaritano era claro que ele precisava de ajuda, era evidente que a ajuda que ele precisava também era aquela, né? Não é uma questão assim, será que eu estou ajudando? Será que isso de fato é uma ajuda? Não tinha dúvida nenhuma, né? Era o que ele precisava naquele momento de incapacidade total do assaltado, né? Então, acho que isso a gente também precisa considerar na nossa realidade. Se a pessoa não tem outra maneira, né? Não tem outra ajuda possível, e você é o próximo, é a sua vez. É o seu privilégio. Sim. Mais alguém? Guilherme, Oi, fala, Marcos. Sim. Não, também há de se considerar que tem uma hierarquia, né, na questão de ajuda. Você tem que olhar primeiro para dentro da sua casa, da sua família, né, para depois olhar para fora, ou eu estou enganado? Depende da situação. Uma situação como essa do bom samaritano, não cabe, não cabe isso. Lembra que ele está semi-morto e que se o samaritano não ajudasse, provavelmente ele morreria. Né? Vamos imaginar a situação. Final da tarde e à noite ninguém ia ficar andando naquela estrada de Jerusalém para Jericó. Tem hora que você não tem a possibilidade e o máximo que dá para fazer é você orar, você sozinho, orar para Deus, Senhor, me proteja, seja feita a tua vontade e eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Você pode estar caindo numa armadilha? Pode. Num assalto? Pode. Agora, muitas vezes a pessoa ela se coloca de vítima. Aí é uma outra situação que a gente tem que tomar cuidado. Muito cuidado. E com certeza é bíblico ajudar primeiro os de casa, da igreja, enfim, mas não julgar se eu devo ou não ajudar alguém
com base em um critério assim, né? Isso não. Se eu tenho a oportunidade de ajudar, existe uma lógica da casa, da igreja e do mundo, mas não exclui ninguém do mundo. Não exclui porque nem mesmo se a pessoa for sabidamente contra Deus. Porque nossa luta não é contra carne, tá, gente? Contra a nossa batalha espiritual não é nesse mundo. Mais alguém? Só uma observação, assim, uma coisa que me passou pela cabeça, imaginando nessa pessoa que foi assaltada, nos tempos de hoje, se fosse bem nessa época de Covid, né? Além de tudo, a pessoa estaria correndo risco de pegar Covid, né? Sim. O bom samaritano. Sim. Então, às vezes, a gente também se expõe, né, para ajudar alguém e se expõe até de pegar uma doença, né? Ou não, mas você vai ajuda, né? Sim. É bom falar, gente, viver é correr riscos. Uma das coisas que eu vi muito mal usada nesse tempo de pandemia, todos nós vamos morrer. Isso é uma verdade, desde que a gente coloque não pode ser uma verdade que a gente coloque de uma forma assim, olha, então não tem problema morrer. Claro que tem, né? Então tem problemas. A gente tem que tomar cuidado com a nossa atitude. Por isso aquele último slide. Cuidado. Cuidado com o que você fala quando vai tentar ajudar alguém. Principalmente quem está de luto. Por isso que eu falei, ajude com o seu ouvido e com o seu ombro. Muitas vezes é mais importante e não ser impessoal no sentido, lê tal livro, ele é muito bom. Eu vou orar por você. Ore mesmo, mas esteja atento a ouvir mais da pessoa. E outra coisa, gente, que é muito importante. Alguém pede para você, ora por isso. Dá um tempinho, pergunta para a pessoa. Dá um tempo. Às vezes a situação precisa. No caso da pandemia, tem gente que fica 2 semanas internado, depois mais 2 semanas em casa. Dá um tempo e pergunta para a pessoa, você está bem? Manda um WhatsApp, é o que está dando para a gente fazer. Que é mais seguro. Mas às vezes a gente se expõe mesmo. E lembra dos profissionais de saúde, eles se expõem por obrigação, né? Por obrigação profissional. Lembra de orar por eles. Mais alguém? Posso só contar um caos? Claro. Não, é que uma vez, isso já fazem o quê? Acho que uns 20 anos atrás. Eu estava levando a Letícia e o Caio para a escolinha e passei por um fim de feira. E tinha uma senhorinha bem humilde e com o carrinho dela de feira, cheio de resto de feira, assim, indo para casa. Aí eu passei, me chamou atenção a cena. Aí levei a Letícia e o Caio e na volta ela tinha progredido assim no caminho, sei lá, 100 metros, estava muito devagar. Aí eu parei o carro e ofereci carona. Foi uma super dificuldade colocar o carrinho dentro do carro. E eu falei assim, eu vou levar a senhora para casa. E tá, fui. Ela foi me mostrando o caminho. Sabe onde eu fui parar? No meio de uma favela. Mas, eu fiquei morrendo de medo, mas eu falei assim, não, eu vou até o final. E, nossa, foi muito bom ter ajudado aquela senhora, porque ela não sabia nem como agradecer. E olha que era longe, hein? Acho que ela ia chegar à noite lá, na casa, porque no passo que ela estava indo... Então, são aqueles riscos que a gente corre às vezes, né? Sim, sim. Muito bom, Cris. Tudo bem, gente? Vou parar de gravar.